Ah, você tá de brincadeira que pifou de novo. Vai, funciona! Fala galera, aqui é o... E é isso, brother, esse sou eu. Eu tava fazendo uma pesquisa aqui na internet sobre a história do mangá e eu resolvi fazer um resumaço das coisas que li. Enfim, quando eu terminei, fiquei com vontade de compartilhar e daí acabei criando o vídeo, fazendo esse vídeo aqui. Então eu vou ler o resumo que eu fiz e deixando mais uma coisa clara. Como eu não pretendo fazer a edição deste áudio, né, ficar arrumando aqui, coisinha ali, eu vou... provavelmente vai aparecer um monte de pronúncias erradas e algumas babaquices por aí. Então não estranhe. Bom, mas sem mais delongas, vamos ao que interessa. Partindo do princípio, o termo mangá para os ocidentais diz respeito a histórias em quadrinhos de origem japonesa ou feita ao modo japonês. Em seu país de origem, a palavra é usada para referir-se a quadrinhos no geral. A palavra é constituída por dois vocábulos, man, que significa involuntário, e ga, imagem. Ou seja, ficaria literalmente imagens involuntárias, ou até mesmo desenhos espontâneos. Expressão esta que descreve bem uma arte gráfica de figuras sintéticas, espontâneas e caricaturizadas. A história do mangá a história do mangá começa no século XII. Neste período, a arte gráfica era expressa em um rolo de pergaminho que continha em seu corpo pinturas e textos que desvendavam uma narrativa, ao passo em que eram desenrolados. Estes rolos eram chamados de emakimono. O Genji Monogatari Emaki é um belo exemplo de emakimono registrado como um dos mais importantes e discutidos até então. Embora o Japão já vinha empregando em sua cultura as pinturas com os emakimono, foi a partir do século XIX que os mangás viriam a se desenvolver e ganhar força. Inclusive, foi em 1814 a 1849 que o aclamado trabalho de Katsushika Hokusai foi publicado, conhecido como Hokusai Mangá, dando origem ao termo. Seu trabalho era composto por uma série de imagens da vida cotidiana, de paisagens, míticas e até dos movimentos do corpo humano. O título de seu trabalho condiz com a sua obra, pois a mesma era dotada de traços caricaturais e espontâneos. Logo, Hokusai Mangá poderia ser entendido também como desenhos caricaturais de Hokusai. Faz sentido para mim, ao menos. O autor também é conhecido, assim como tantos outros, por usar o método ukiyo-e para compor suas obras, um método que sem dúvida participou no desenvolvimento dos mangás que hoje conhecemos. O ukiyo-e, ou imagens do mundo flutuante em japonês, são pinturas em tinta e nanquim, executadas com auxílio de uma tábua de madeira. Este método foi desenvolvido no Japão por volta dos séculos 17 a 20. Os temas que regiam tais pinturas normalmente estavam em torno da vida urbana, da vida cotidiana. Mais tarde, as paisagens também ganhariam seu espaço, como as 36 vistas do Monte Fuji, de Hokusai, assim como as míticas. Bom, eu vou passar um vídeo breve aí, para matar a curiosidade das pessoas que estão totalmente fora da casinha do que é esse método, de como é que é feito, todo o processo. E é isso aí. Voltando no início do século XVII, em 1603, o imperador nomeia Tokugawa Ieyasu o novo shogun, dando início também ao período Edo. Tokugawa pensava que para manter a paz no Japão era necessário o isolamento do mesmo, ou seja, a influência dos estrangeiros poderia corromper esta paz, destruindo sua perfeita cultura. Estas ideias, após a morte de Tokugawa em 1637, culminaram no isolamento do país com o resto do mundo. E a partir daí o Japão passa por uma fase de purificação, vamos dizer assim. Ou seja, eles cortam laços com qualquer outro tipo de cultura ou costume, seja lá o que venha lá de fora, né? Inclusive, os cristãos nativos foram exterminados, pois os mesmos tinham princípios totalmente contrários dos japoneses. Os portos foram fechados a fim de bloquear a saída dos japoneses e a entrada dos estrangeiros.
Aproximadamente 200 anos se passaram até que em 1853 os americanos ancoraram na cidade de Edo, à procura de comércio e amizade. E é óbvio que se aproveitaram para mostrar o seu imenso navio de guerra, né? E por aí vai, né, cara? Enfim, devemos lembrar que quando os americanos ancoraram, encontraram um país ainda feudal. O isolamento do Japão simplesmente cortou o contato com o mundo em constante evolução. Portanto, era inevitável que quando o Japão fosse vislumbrar as terras além, iria se deparar com um mundo totalmente evoluído industrialmente. Enfim, no ano seguinte é assinado um tratado de... Enfim, no ano seguinte é assinado um tratado de... Enfim, no ano seguinte é assinado um tratado e o Japão abre suas portas novamente para o mundo. Enfim, no ano seguinte é assinado um tratado... Não, agora é sério. Enfim, no ano seguinte é assinado um tratado e o Japão abre suas portas novamente para o mundo. Logo em seguida, em 1868, dá-se o término do governo shogunato, dando início à era da modernização do Japão, conhecido como a Era Meiji. Bom, brother, antes de prosseguir, eu gostaria de falar uma coisa. Algumas pessoas acham que este período de isolamento do Japão foi um período só ruim, tipo um período de atraso industrial, um período de matança e tal. Beleza, teve o seu lado ruim, mas também teve o seu lado bom. Este lado bom foi que o país passou a fortalecer sua identidade, solidificando sua cultura e seus valores. E olhe bem, eu não estou dizendo que o país não tenha tido nenhuma influência até então, porque até onde sabemos ele tinha influência dos chineses. Essa cultura, estes valores que se solidificaram mais neste período em que eles estiveram isolados, revela o Japão de hoje. Tudo bem que o Japão evoluiu muito, tá diferente do que era aquele tempo, mas muitas coisas a gente só compreende se a gente voltar lá no tempo e entender a história. Porque muitas coisas, muitos elementos da cultura japonesa ainda vêm daquele tempo. Então isso precisa ficar em nossa mente, certo? Enfim, como eu havia dito, dá início à Era Meiji, que foi um período de modernização, de grandes transformações e influências. Foi neste contexto que surgiram os primeiros cartoons. Estes pertenciam a dois jornalistas chargistas, conhecidos como George Bigot, um francês, e o inglês Charles Wirgman, que foram enviados ao Japão como correspondentes jornalísticos. Este último, deixando sua terra natal e fincando suas raízes no Japão, editou uma revista de humor conhecida como Japão Punch, que publicava as famosas charges políticas, despertando o fascínio dos japoneses por esta nova arte em desenhos. Uma pequena curiosidade, sabemos que no princípio os balões eram usados em charges políticas, certo? E o Wirgman costumava usá-los. Penso que não seria errado dizer que ele talvez tenha introduzido no país. Bom, mas até aí eu só estou especulando, eu não sei, não tenho certeza. Enfim, prosseguindo. Com o passar do tempo, no início do século XX, inspirado pelo trabalho de Wirgman, Rakuten Kitazawa se torna o mais famoso chargista japonês, levando sua fama além de seu arquipélago. O famoso autor, já empregando o termo mangá, é conhecido por ter sido o primeiro ilustrador a criar quadrinhos seriados. Uma de suas obras de destaque é o Togozaku e Morube, passeando em Tóquio. Bom, tá aí. Caso você queira tentar a sorte e saiba falar japonês, é só procurar pelo mangá. E por algum milagre, se você conseguir, por favor, tenha a bondade de traduzi-lo e me passar. Agradeço. Contudo, os mangás até então se restringiam apenas aos adultos, e só por volta de 1912 a 1925, fim da era Taisho, que os mangás se tornaram uma realidade para os baixinhos. Algumas obras daquele tempo são Shoshan no Boken, de Katsushiki Kebashima, e Shosei Oda, e Norakuro de Suiho Tagawa. Cara, eu tenho certeza que eu errei todos esses nomes. E aliás, eu falei baixinhos, mano.
Isso me lembrou da Xuxa, cara. Nossa, Nossa, deixa pra lá. Com o crash da Bolsa de Nova York em 1929 e o fortalecimento do fascismo militar no Japão, os mangás passaram a aderir novas formas, novos estilos, empregando personagens cômicos que pudessem oferecer um escape do sofrimento gerado pela decadência econômica e da pressão do fascismo militar, que por sua vez eram fortes críticos dos mangás infantis da época. Alguns trabalhos deste tempo são Kazei Tanken, de Nobuo Oshiro, ou Narakuro, de Suiho Tagawa. O final da década de 20 foi de grande importância no desenvolvimento dos mangás, pois neste período surgiram mangás com temas diversos com traços variados para um público específico. Os japoneses passaram a desenvolver seus próprios métodos e estilos que se enquadravam em sua cultura, e ainda hoje mantêm estes princípios. Fato este pode ser observado, por exemplo, nos personagens de suas histórias, que se diferenciam e muito das dos ocidentais, tanto em personalidade quanto na aparência. Embora isto não queira dizer que não haja mais influências ocidentais ou europeias. Um bom exemplo contemporâneo disto é o mangá de Nobuhiro Watsuki, Rurouni Kenshin. Para quem se lembra ou acompanha mensalmente o mangá, deve ter percebido que entre um e outro capítulo, o autor costumava fazer um making-of dos personagens, a fim de mostrar como foi a criação dos personagens e em quem ele se baseou ou se inspirou para tal feito. Alguns personagens de HQs americanas sempre eram citados. Logo, é um fato que tais influências ainda existam. A questão é que os mangás são moldados segundo a cultura japonesa. Os personagens e a ambientação das histórias, como afirmei anteriormente, refletem o próprio Japão, enquanto as HQs vivem em um mundo totalmente diferente, não se identificando em grande parte com os japoneses. Isto talvez até explique o porquê mal se vê HQs no Japão. Enfim, é também nesta mesma época que surgem as divisões entre mangás para crianças e adultos, meninos e meninas. Com o tempo, este sistema viria a se desenvolver, até chegar ao sistema de organização que conhecemos hoje. O shoujo, por exemplo, se destina a crianças de 6 a 11 anos. Seu foco é o de apresentar um conteúdo educacional. Os mangás shonen, para meninos de 12 a 17 anos, têm uma temática voltada para ação, esportes e enredos humorísticos. Também temos o shoujo, para meninas de mesma idade. Seu conteúdo normalmente está voltado a histórias de romance e comédia romântica. E o seinen, para homens e mulheres adultos. Em relação a este último, seinen não diz respeito a mangás pornográficos. Para este gênero existe um outro nome, chamado hentai. Então, pelo amor, não confundam. Em 1939, dá início à Segunda Guerra Mundial. Desta vez, os mangás quase foram extintos, sendo proibido sua leitura e produção, com exceção daqueles que faziam propaganda militar, instigando a sociedade a um espírito combatente. O conteúdo era praticamente o mesmo, convencer a população a se alistar e afirmar que o governo japonês era o lado bom, enquanto seus inimigos eram maus e blá, blá, blá e mais blá. Temas que estivessem fora do contexto da guerra eram proibidos e pronto. Não tem esta de amor, de paz e compreensão. A questão é que as indústrias gráficas ficaram totalmente à disposição da guerra, e aqueles que se recusassem a desenhar, segundo os princípios de seu governo, eram destituídos de sua profissão e rejeitados pela sociedade. Dentre alguns mangás publicados nessa perspectiva, naquele tempo foram Kuziu, de 1936, e Mangatu Buyuewa, de 1938. É engraçado que eu procurei essas duas obras e não consegui achá-las, mas de forma alguma. Eu acho que até mesmo porque foram proibidos, né, devido ao seu enredo, né? Mas enfim, se alguém achar alguma coisa, por favor, colabore aí, vai.
Bom, mesmo após a guerra, a censura continuou. Agora não eram permitidos mangás cujo conteúdo fosse histórico, ou sobre batalhas ocorridas na guerra, ou até mesmo dos samurais, ou seja, qualquer tema que instigue novamente um espírito combatente. Esta censura foi abolida apenas no ano de 1952, com a assinatura do Acordo de Paz de São Francisco. E a partir disto, ressurgem as obras como Igakuri-kun, de 1952, e Akado Suzunosuke, de 1954, de Fukui Eiichi, que tratavam sobre espadachins de uma forma humorística. Junto a eles também vieram obras históricas centradas no período Edo, como Kamui-den, Lendas de Kamui, Senpei Shirato. Senpei nada, velho. Sanpei Shirato. A guerra acabou e os japoneses perderam, resultando em um terrível abalo político-econômico. A partir daí, para tornar acessíveis os mangás à sociedade, foi necessário reduzir drasticamente a qualidade do material impresso, nascendo então os Akai-hun, ou livrinho vermelho. Dentre os autores que trabalharam no Akai-hun está aquele que mudaria a história do mangá, dando início à era moderna do mesmo, Osamu Tezuka, também conhecido como o pai do mangá moderno. Nossa, esse negócio de Osamu, puta, ficou uma bosta, né? Mas beleza. Um dos trabalhos do autor que introduziram seu nome no Hall da Fama foi Jin Takarajima, A Nova Ilha do Tesouro, de 1946. O autor também publicou outras obras como Kimba, O Leão Branco, Buda e Astro Boy, dentre tantos outros. Anteriormente, havíamos comentado que as influências europeias e americanas sempre estiveram presentes dentre alguns autores do Japão, e Osamu Tezuka é um dentre eles. Sua arte é em grande parte baseada nos desenhos de Walt Disney e na linguagem cinematográfica. Também é conhecido por implementar os olhos grandes e brilhantes nos personagens que servem para expressar melhor as emoções, inspirado pelo teatro Takarazuka. Isso aí, Takarazuka. Bom, de lá pra cá o mangá só tem crescido e cresce a cada dia mais, novos traços surgem, novos mangakás surgem e novas narrativas todos os dias são mandados para diversas editoras do Japão. Hoje, as indústrias de mangás arrecadam cerca de 250 bilhões de ienes, aproximadamente 7 bilhões de dólares, sendo que 38 a 40% do material publicado no Japão corresponde a mangás. Algumas das editoras do Japão mais famosas atualmente são a Kodansha, a Shogakukan e a Shueisha. Só para se ter uma ideia, a revista Weekly Shonen Jump, publicada pela editora Shueisha, em sua época de ouro, por volta da década de 80, vendiam aproximadamente 6 milhões de exemplares por semana, somente no Japão, cara. Hoje ela vende metade disto, devido à perda de títulos que na época fizeram o nome da editora, como Dragon Ball e, se não me engano, Slamdunk, assim como tantos outros. Em suma, hoje o mangá faz parte da cultura japonesa. Ela fez parte de uma parte da história do Japão. Foi usada para vários fins, desde expressar o ódio do militarismo, como trazer refúgio a mentes perturbadas de crianças inocentes. É a expressão de cada autor, é a expressão de cada leitor. Ela expressa a própria cultura japonesa, ela faz parte desta cultura. Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Me perdoem pelo resumo grosseiro que eu fiz, afinal ficou muita coisa de fora, cara, muita coisa. E se vocês quiserem comentar, me ajudar e poder edificar, enriquecer mais o vídeo, ficaria grato, sempre fazendo com muita humildade, é claro. Quanto à edição de áudio, eu sei, ficou uma bosta, mas, cara, eu tentei, mano, velho, eu tentei. Mas não importa quantas vezes eu tente, saía uma bosta. Uma hora era minha voz, outra hora o problema era as pronúncias, outra hora foi uma coisa que eu falei errado, outra hora eu encucava que o bagulho tava ruim. Aí chegou uma hora que eu falei, quer saber, velho? Cara, eu peguei e deletei tudo, mano. Tudo, velho. Tudo que eu tinha feito durante horas, eu deletei tudo.
e comecei do zero. Só que eu peguei e li o texto do começo ao fim sem parar. Se tiver errado, não tô nem aí. E assim foi, cara. E só teve algumas paradas de um ponto para outro, porque eu fui tomar água, fazer alguma coisa, eu parava a gravação, ia fazer alguma coisa e voltava. Mas só, cara, foi o único jeito de eu conseguir terminar isso aqui. Já tem 4 semanas para mim terminar e eu não consigo sair da gravação do áudio. Então, tudo bem, eu sei que ficou o que ficou. Mas enfim, né? Terminou. E é isso. Beleza. Abraço.